Oi pessoal, meu nome é Isabel Pires, eu sou Cake Designer da Bel Bolos e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês em vídeo como a gente faz o glacê real. Mas o glacê real é aquele que já vem o pó pronto. Então eu tenho aqui uma mistura para glacê real da Iceberg Chef, a nossa parceira. Vou mostrar para vocês como que a gente faz ele. Eu tenho um pacote com 500 gramas, aqui. E aí aqui atrás, nas informações, me diz a quantidade que eu devo utilizar, ok? E eles dizem assim para mim, 80 ml de água para 500 gramas de mistura para glacê real. 500 gramas. Peneirar, pessoal, não é uma exigência, tá? Se eu for utilizar um perlê, por exemplo, quanto mais fininho tiver, melhor, né, o nosso glacê. Então, eu indicaria peneirar. Pronto, pessoal. Tá aqui, então, a mistura para glacê real da Iceberg Chef. E conforme a instrução do verso da embalagem, eu vou colocar os 80 ml de água. Vou fazer uma pastinha aqui dessa água com o pó. Feita a pastinha, eu vou colocar agora então na planetária. A planetária, pessoal, porque é uma massa um pouquinho mais pesada, tá? Não precisa usar o batedor para massa pesada, mas a planetária é mais potente do que a nossa manual. Pessoal, 2 minutinhos em velocidade média. A partir de agora, eu vou aumentar para a velocidade máxima, vou deixar mais 8 minutinhos. Exatamente como está a instrução no verso da embalagem da Iceberg Chef. Feito, pessoal. Deu meus 8 minutos, tá? Na verdade, o total foram 10. Então, meus 10 minutos. Tá aqui o meu glacê real da Iceberg Chef, que é um pó, é a mistura pronta. Ó. Clarinho, cheiroso, ponto de bico. Para que eu utilizo hoje em dia o glacê real? Eu utilizo para detalhes no bolo de pasta americana. Uso para colar as aplicações quando elas são grossas, quando elas são fortes, para colar na pasta americana. Por exemplo, rosas, né? Se eu quiser só colar em alguma lateral ou só nas bordas, só a cola de CMC é fraca para ela, né? Então a gente coloca o glacê real para colar. Se a gente vai colocar na lateral do bolo algumas aplicações de personagens, então são placas da altura do bolo, que são mais pesadas também. Só o CMC pode não ser o suficiente. Algumas placas são mais pesadas, então a gente utiliza também o glacê real. Eu utilizo quando eu cubro o bolo com pasta americana na borda. Antes de qualquer coisa, cobrir o bolo de pasta americana, na borda eu coloco com perlê toda a volta do bolo, eu selo com o glacê real, dá um acabamento perfeito. Só então depois eu começo a fazer as aplicações, tá? Isso sem contar que o glacê real a gente também utilizar o stencil, né? Algumas técnicas com o stencil a gente pode fazer a técnica com o pó para decorar, pode fazer a técnica com só o pó puro ou o pó com o álcool de cereal e pode fazer com o glacê real. Eu vou mostrar para vocês agora, eu vou colorir, vou usar duas cores que eu acho bem legal, tá? A nossa colega, minha parceira da Yeti Designer, que tá aqui fazendo a filmagem pra gente, ela então escolheu o azul turquesa, que é a cor da Yeti. E eu escolhi o vermelho forte, que é o que vocês mais correm atrás de um vermelho forte. O vermelho morango extra forte da Iceberg Chef.
Então, nós vamos fazer essas duas cores. Então, pessoal, aqui, ó, o vermelho que a gente misturou, não mexeu na estrutura do glacê, realmente ficou forte. Então, Liquid Gel, da Iceberg Chef Liquid Gel, vermelho morango extra forte. O outro corante que a gente utilizou, então, da Yet Design, que é o azul turquesa da Liquid Gel, da Iceberg Chef. Também não mexeu na estrutura do glacê real. Perfeito, o nosso glacê, então, finalizado. Eu só vou colocar aqui numa manga de confeitar o glacê real para utilizar. Eu tenho aqui um bico da Cooktime, é o bico Margarida 4. Como todo glacê, se ele ficar esperando a gente conversar, a gente tomar um cafezinho, tomar um chazinho, ele vai incorporar ar e quando a gente for utilizar, a gente tem que dar uma homogeneizada nele novamente. Feito, pessoal? Como é que a gente guarda? E quanto tempo a gente guarda esse glacê? Glacê a gente faz e utiliza na hora. Mas eu posso guardar, porque se eu tenho uma decoração para montar e eu quero deixar já tudo prontinho, depois só fazer a decoração, só as aplicações, a decoração no bolo, eu posso fazer 2, 3 dias antes, não tem problema. Eu já deixei fora de refrigeração durante um dia inteiro, ele antes de aplicar no bolo. Quando aplica no bolo, aí ele fica na textura dele, né, seco, e aí depois ele dura mais tempo, ele dura bastante tempo, tá? Esse bastante tempo que eu quero dizer é fora da refrigeração, porque não pode pegar umidade, né, é açúcar. Eu coloco num saco plástico, tiro o ar, coloco a etiqueta e se eu vou usar amanhã, eu deixo na minha bancada. Se eu vou utilizar daqui a 2 dias, eu deixo na refrigeração. Quando eu retirar da refrigeração, homogeneizar. Se necessário for, acrescento um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Se necessário for. E se eu quiser congelar, eu posso congelar. Até 30 dias eu já congelei. Eu fiz o teste e já congelei. E aí, quando eu tiro do freezer, eu coloco na refrigeração, descongela, então eu ponho para a bancada. Quando sair, quando veio para a temperatura ambiente, vou homogeneizar e, se necessário, acrescento o açúcar de confeiteiro. Eu não havia comentado no início, mas é com o glacê real também que nós fazemos, na verdade, glacê fluido. Eu pego o glacê real, coloco um pouco mais de água filtrada ou então a essência do meu gosto, baunilha, qualquer uma essência, e coloco e chego a fluir. Então eu deixo ele fluido, bem líquido. E com isso eu posso fazer as decorações das nossas bolachinhas. Essas bolachas lindas, maravilhosas que vocês veem aí no mercado, são decorações com glacê real. Como é que eu guardo quando eu faço um pouquinho assim? A segunda maneira que eu posso guardar o meu glacê real quando eu não coloco no saquinho plástico, para que ele conserve bem. Eu coloco plástico filme em contato e aí eu deixo ele ou na bancada ou na refrigeração, o mesmo processo. Assim que eu faço. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu quis testar essa marca, esse nosso parceiro. Testei, aprovei, tá? A textura é boa, é brilhoso, é branquinho, é gostoso, cheiroso e prático de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem fazer alguma pergunta, se ficaram com alguma dúvida, fiquem à vontade, mandem as perguntas pra gente que a gente vai responder. Se vocês fizerem, tá, e tiverem dificuldade, coloca lá no nosso Instagram, marca a gente lá quando fizerem, certo? Segue a gente lá no Instagram, @IsabelBolos, Isabel com 2L. Segue a gente aqui no canal, se não tá inscrito ainda, te inscreve lá, dá um joinha pra gente, certo? Comenta o que tu achou do vídeo. Muito obrigada por ter nos assistido. Até o próximo vídeo.